Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não o Everest? E o livro de hoje é de Viktor E. Frankl, Em Busca de Sentido. Sofrimento como Realização. Uma vez que se nos revelara o sentido do sofrimento, também nós negávamos então a ficar desfazendo ou minimizando o volume de sofrimento que havia no campo de concentração, seja reprimindo ou iludindo-nos a respeito do mesmo com otimismo barato ou artificial. Para nós também, o sofrimento passara a ser uma incumbência cujo sentido não mais queríamos excluir. Para nós, ele tinha revelado seu caráter de conquista, aquele caráter de realização que levou Rilke a exclamar: "Review ist aufzuleiden", quanto sofrimento há por resgatar. Rilke falava de resgatar o sofrimento com outros diriam cumprir uma tarefa. Havia muito sofrimento esperando ser resgatado por nós. Por isso, era também necessário olhar de frente à situação. A avalanche de sofrimento, apesar do perigo de alguém amolecer e, quem sabe, em segredo, deixar as lágrimas correr livremente. Não precisaria envergonhar-se dessas lágrimas. Eram o penhor de ele ter a maior das coragens, a coragem de sofrer. Mas pouquíssimos sabiam disso, e só, envergonhados, admitiam ter se extravasado em lágrimas. Certa vez, perguntei a um companheiro como fizera desaparecer seus edemas de fome, ao que ele confessou, curei-os chorando. Algo está esperando. As tentativas embrionárias de uma psicoterapia ou psicohigiene no campo de concentração foram de natureza individual e coletiva. As tentativas psicoterapêuticas individuais foram muitas vezes um tratamento de emergência para salvar a vida. Afinal, esses esforços se destinavam sobretudo à prevenção de suicídios. Para os casos em que se concretizara a tentativa de suicídio, havia uma proibição rigorosíssima de salvar a pessoa em questão. Assim, era oficialmente proibido, por exemplo, soltar companheiros que alguém encontrasse enforcados. Tanto mais se impunha a necessidade de tomar medidas preventivas. Lembro de 2 casos. Apresento-os não só por servirem de paradigmas para a aplicação prática das reflexões acima expostas, mas por revelarem também um notável paralelismo. Trata-se de 2 homens que, em conversa, haviam manifestado intenções de suicídio. Ambos alegaram de maneira típica que nada mais tinha a esperar da vida. Importava mostrar a ambos que a vida esperava algo deles, e algo na vida, no futuro, estaria esperando por eles. E, de fato, revelou-se que por um deles havia um ser humano esperando, seu filho, ao qual idolatrava. Esperava pelo pai no exterior. Pelo outro, esperava não uma pessoa, mas um objeto, sua obra. O homem era cientista e publicara uma série de livros sobre determinado tema, a qual não estava concluída e aguardava sua conclusão. E para essa obra, esse homem era insubstituível, não podia ser trocado por outro. Mas ele não era nem mais nem menos insubstituível que aquele outro que, no amor de seu filho, era único e não podia ser trocado. Aquela unicidade e exclusividade que caracterizavam cada pessoa humana e dão sentido à existência do indivíduo fazem-se valer tanto em relação a uma obra ou uma conquista criativa, como também em relação a outra pessoa e ao amor da mesma. Esse fato de cada indivíduo não pôde ser substituído nem apresentado ou representado por outro é. No entanto, aquilo que, levando ao nível da consciência, ilumina em toda a sua grandeza a responsabilidade do ser humano por sua vida e pela continuidade da vida. A pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em questão à obra, que por ela espera, ou perante, ou ente que ama e espera, essa pessoa jamais conseguirá jogar a sua vida fora. Ela sabe do porquê da sua existência, e por isso também conseguirá suportar quase todo como. Uma palavra na hora certa.
A possibilidade de psicoterapia coletiva naturalmente era muito restrita no campo de concentração. Nessa área, o que tinha efeito incomparavelmente maior do que a fala era o exemplo. Contanto que um chefe de bloco não estivesse do lado das autoridades nazistas, tinha incontáveis oportunidades de exercer uma influência profunda e positiva sobre aqueles que se achavam sob sua esfera de ação, através de uma atitude íntegra e encorajadora. O efeito direto do ser exemplo sempre é maior do que o efeito de palavras. Volta e meia, porém, também a palavra tinha efeito, quando, por alguma circunstância externa, aumentava o eco interior. Lembro-me de certa ocasião em que surgiu a oportunidade de aproveitar psicoterapeuticamente, numa espécie de diálogo coletivo, a receptividade interior dos reclusos, favorecida por determinada situação externa. O dia fora terrível. Fazia pouco havia sido anunciados, na hora da chamada, todos os pontos que doravante seriam considerados sabotagem e punidos imediatamente por enforcamento. Entre esses delitos constavam trivialidades como cortar tiras estreitas de nossos velhos cobertores, o que muitos de nós tínhamos feito para confeccionar polainas improvisadas, além de qualquer furto, mesmo o mais insignificante. Acontece que, poucos dias antes, um prisioneiro que estava morrendo de fome penetrara no depósito para roubar uns quilos de batata. Constatou-se o arrombamento e alguns prisioneiros descobriram o assaltante. Quando a direção do campo deu pela coisa, exigiu a entrega do delinquente. Caso contrário, o campo inteiro teria que ficar de jejum durante um dia. Naturalmente, os 2.500 companheiros preferiram jejuar a entregar o companheiro para ser enforcado. Ao chegar à noite desse dia de jejum, estávamos estirados em nosso barracão, todos tomados de depressão geral. Falava-se pouco e quando saía uma palavra, ela demonstrava irritação. Como se não bastasse, a luz apagou. O estado de espírito geral atingiu seu ponto mais baixo. O chefe do grupo, porém, era uma pessoa sábia e improvisou uma conversa sobre tudo aquilo que tanto nos preocupava interiormente. Falou sobre os tantos companheiros que haviam morrido nos últimos dias de doença ou por suicídio. Falou também sobre o que provavelmente seria o motivo dessas mortes, em ambas as modalidades. Vou entregar os pontos. Sobre esse aspecto, bem como sobre a questão de como se poderia talvez resguardar ainda as prováveis vítimas seguintes desse fatal auto-abandono interior, nosso chefe pediu que se dessem algumas explicações e citou meu nome. Ora, o meu estado de espírito naquele momento nem de longe era de dar explicações psicológicas ou qualquer consolo psicoterapêutico para os meus companheiros de barracão, numa espécie de aconselhamento médico pastoral. Eu estava com frio e com fome, e também sentia muito desanimado e irritado, mas tive que juntar as forças e aproveitar essa oportunidade única, pois o que mais precisavam agora era de ânimo. E aqui finda essa parte, e a próxima é assistência psicológica. Se você tem acompanhado, compartilhe com aquela pessoa que você acredita que esse livro vai fazer a diferença na vida dela. Ok? Um grande abraço e fique com Deus.